Então fechem os olhos e vamos agora se concentrar. Obrigado, papai. Obrigado por este momento, Senhor. Nos ajude, Senhor, a prestar atenção na sua palavra, papai. Tira, Senhor, todas as distrações, papai. Que todo desentendimento, que toda distração caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Ilumine o nosso entendimento. Revela-te a nós, Senhor, no individual, papai. Nós queremos ler, nós queremos ouvir, nós queremos aprender a sua palavra. Ela é viva e eficaz. Nos mostra isso na prática, Senhor. Nos ensina a praticar, nos ensina a meditar na sua palavra, nos ensina a ter reflexões sobre a sua palavra, papai. Nos ensina a ter um coração obediente, Senhor. Queremos te obedecer. Nos ensina, Senhor, nos dê um coração ensinável. Renova a nossa mentalidade, papai. Que o seu Espírito Santo flua, enche os ambientes, papai. Toca, Jesus, toca em cada um de nós, papai. Traga a nossa memória, papai, tudo aquilo que precisa ser tratado. Trata, Senhor. Que o seu Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Traga, Senhor, se tiver alguma ferida em nossa alma que precisa ser exposta para que ela possa ser curada, Senhor. Traga a nossa memória, papai. Nos limpa e nos purifica, Senhor. Muito obrigado, papai. Obrigado por este momento. Obrigado por todas que estão aqui reunidas para ouvir a sua palavra. Porque nós temos sede e fome de ti, Senhor. Queremos te conhecer mais e mais. Queremos mergulhar em águas profundas, papai. Se revela a nós, Senhor. Conta os segredos, papai. Nós queremos entender. Muito obrigado, papai. Em nome de Jesus, amém. Então, hoje, a gente vai continuar o estudo do livro de Atos. Hoje nós vamos ler e estudar os capítulos 25 e 26 de Atos. Então, hoje será o nosso penúltimo encontro do estudo do livro de Atos. E na próxima semana, nós iremos finalizar com os capítulos 27 e 28. E antes de começar aqui, no capítulo 25, vamos relembrar o que a gente conversou no último encontro. Então, no encontro anterior, Paulo, ele foi preso lá em Jerusalém. O comandante enviou Paulo com escolta para Cesareia. Em Cesareia, ele ficou preso e o governador Félix permitiu que seus amigos fossem visitá-lo e levassem tudo aquilo que Paulo precisasse. Lembra que o governador Félix deu essa regalia para Paulo, porque na verdade ele sabia que Paulo era inocente. E Paulo então permaneceu lá na prisão em Cesareia e o governador Félix permitiu que os amigos de Paulo fossem visitá-lo com frequência lá na prisão. E foi nesses momentos que Lucas, junto lá com Paulo, começaram a escrever. E Paulo, ele ficou preso, né? Então ele saiu de Jerusalém, ele foi lá para Cesareia, e lá em Cesareia ele ficou preso por 2 anos. E lá no final do capítulo 24, que nós vimos na última vez, no último encontro, está lá relatado que o governador Félix, ele foi deposto do cargo dele e foi substituído por Pórcio Festo. Então, o Pórcio Festo passou a ser o novo governador da província romana da Judéia. E a sede administrativa ficava lá em Cesareia, que é onde eles estavam. Certo? Então, daqui a gente vai continuar agora e vai entrar no capítulo 25. Então, Paulo está lá na prisão em Cesareia e agora quem está como governador da província da Judéia é o Pórcio Festo. Vamos chamá-los de Festo. Então, como eu disse para vocês, eu não vou ler versículo por versículo e vou aqui explicar com as minhas palavras, mas depois leiam. Tá? Só para confirmar, só para reforçar aí na memória de vocês. Leiam versículo por versículo, porque muitas das vezes o Espírito Santo nos traz revelação através dos versículos que a gente está ali lendo. Aí ele traz aqui na nossa memória alguma revelação. Tá bom? Então vamos lá. No capítulo 25 de Atos. Então, 3 dias depois que Festo havia assumido as suas responsabilidades como governador, ele foi para Jerusalém, porque lembra, Festo estava lá em Cesareia, que é onde Paulo foi levado.
E aí, quando Félix saiu e o Festo assumiu o posto de governador da província romana da Judéia, onde a sede era lá em Cesareia, onde ele estava, onde Paulo também estava preso. Então, depois de uns 3 dias que o Festo assumiu a sua função como governador, ele foi viajar para Jerusalém. Então, ele saiu de Cesareia e foi lá para Jerusalém. Só o Festo. Paulo ficou lá na prisão. E ali, em Jerusalém, ele se reuniu com os principais sacerdotes e com alguns líderes religiosos. E esses apresentaram ali para Festo as acusações que eles tinham contra Paulo. Festo, ele quis criar ali um relacionamento amigável com aqueles religiosos, com o sacerdócio. Porque dessa forma ele evitaria tumultos e confusões durante o seu período de administração. Os governadores, eles tinham autoridade civil e militar. E eles priorizavam a manutenção da ordem, da cobrança de impostos e a defesa dos interesses do Império Romano. Então, olha só, o governador, a função dele não era o bem-estar do povo, muito menos do povo judeu. Então, eles tinham ali 3 principais objetivos, que eram priorizar a manutenção da ordem, a cobrança de impostos e a defesa dos interesses do Império Romano. E é por este motivo que Festo estava ali em Jerusalém, tentando ter uma conversa amigável com aqueles líderes religiosos. Então, o governador Festo, assim como todos os outros governadores, eles tinham que fazer o possível para manter a ordem, para manter a paz, para que todos pagassem os seus devidos impostos sem resistência. Era isso que importava para o governador. E para isso, eles tinham que ter um bom relacionamento com o sacerdócio e com todos os líderes religiosos, porque ele sabia que se ele batesse de frente com essas pessoas, esses teriam influência para incitar o povo a se rebelar contra Roma. E não era isso que eles queriam, entendeu? Então é por este motivo que ele foi até Jerusalém conversar com aqueles líderes religiosos, com o sacerdócio, para eles tentarem ali entrar num consenso, né, para poder definir ali o destino de Paulo. Ele queria entender por que daquelas acusações contra Paulo. E se um governador não fizesse uma boa administração, atendendo às necessidades de Roma, ele seria deposto do cargo, assim como Félix foi, certo? O Félix, ele foi deposto do cargo porque contra ele houveram acusações de corrupção, crueldade e desordem durante o seu governo. E muitas das vezes essa desordem foi causada justamente por causa desses religiosos. Quando Félix não fazia o que eles queriam, eles incitavam o povo à desordem. Então, Festo, ele era o novo governador, só que ele era diferente de Félix. Por quê? Porque ele era mais sábio e ele era honesto. Então, lá em Jerusalém, os principais sacerdotes e líderes apresentaram as acusações contra Paulo e pediram a Festo para trazer Paulo de volta para a prisão em Jerusalém. Porque a intenção deles, na verdade, era armar uma emboscada aí no trajeto para poder matar Paulo. Festo, para tentar ali uma situação amigável, falou que Paulo estava em Cesareia e que em breve ele mesmo voltaria para Jerusalém. E Festo falou para alguns daquelas pessoas que estavam ali para que fossem com ele para Cesareia, para que lá eles pudessem, diante do tribunal, apresentar as acusações a Paulo. E isso aconteceu. Eles foram lá para Cesareia, trouxeram Paulo para o tribunal e ali eles apresentaram várias acusações. Mas eles não podiam provar aquelas acusações. E aí no versículo 8 do capítulo 25 está escrito: Paulo se defendeu. Não sou culpado de nenhum crime contra as leis judaicas, nem contra o templo, nem contra o governo romano. Então Festo, querendo agradar aos judeus, perguntou: você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim? E Paulo respondeu:
Este é o tribunal oficial romano, portanto, devo ser julgado aqui mesmo. O Senhor sabe muito bem que não fiz nenhum mal aos judeus. E no versículo 11, se fiz algo para merecer a pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se sou inocente, ninguém tem o direito de me entregar a estes homens. Eu apelo para César. Então, olha só, gente, lembra que César é um título. Lembra? César é um título. Então, o que Paulo fez? Paulo percebeu que Festo tinha que ali tentar manter um convívio bom com aqueles religiosos. E ele viu que Festo ali não poderia ajudá-lo. E Paulo sabia que a intenção daqueles religiosos era que ele voltasse para Jerusalém, para que no meio do caminho eles tentassem matar Paulo. E Paulo, sabendo disso, o que ele fez? Apelou a César, porque ele, como um cidadão romano, ele tinha o direito de ter o seu caso julgado diretamente pelo imperador de Roma. Então ele fez esse apelo a César, né, que é um título. E ele sabia que desta forma ele ia conseguir chegar até Roma. Porque lembra, gente, que a gente já leu nos versículos anteriores que Deus tinha revelado a Paulo que ele teria que ir a Roma, que ele tinha dado o testemunho dele lá em Jerusalém e que ele também iria testemunhar em Roma. Então ali Paulo se lembrou da revelação que Deus tinha dado a ele, entendeu a situação que aqueles religiosos estavam tentando ali tramar, e aí então ele fez esse apelo a César. Fazendo o apelo a César, como ele era um cidadão romano e como ele tinha o direito, Festo então teve que atender ao pedido dele. E depois de alguns dias, que ainda eles estavam lá em Cesareia, Paulo ainda estava preso lá, chega lá o rei Agripa, que era o rei judeu, era o rei dos judeus. E esse rei Agripa, ele foi visitar Festo com a sua irmã Berenice, né? O qual ele tinha um caso amoroso com a sua própria irmã. Esse rei era o Agripa II, porque ele era filho do Herodes Agripa I. Lembra aquele lá que morreu, comido por vermes, que a gente leu lá no capítulo 12? Então, esse rei Agripa, que chegou aí até Cesareia para visitar Festo, ele é o rei Agripa II, e seu pai era o Agripa I, que era o rei Herodes Agripa I, que foi aquele lá que morreu com a boca cheia de vermes, que a gente leu no capítulo 12. E aí Festo, ele aproveitou ali a visita, a presença do rei Agripa, porque ele sabia que o rei Agripa era judeu e que ele entendia das leis religiosas e que ele entendia da cultura do seu povo. E ali ele começou a discutir o caso de Paulo com o rei Agripa. E Agripa, ali conversando com Festo, pediu a Festo para ouvir Paulo, né? Agripa queria entender melhor, mas ele queria ouvir da boca de Paulo. Então, isso aconteceu, e aí no dia seguinte, eles foram levados lá para a sala de audiência, e foram lá e buscaram o Paulo, e trouxeram o Paulo ali para aquela sala. E ali, Festo, e antes disso, Festo tinha explicado para Agripa que ele tinha que, então, enviar Paulo a Roma, porque ele havia apelado a César, para que Paulo fosse julgado lá em Roma pelo imperador. Mas que para enviar Paulo para Roma, para que fosse julgado pelo imperador, junto ele tinha que enviar uma carta. E nessa carta tinha que estar escrito quais eram as acusações, tinha que ter um motivo pelo qual ele estava enviando Paulo para ser diretamente julgado pelo imperador de Roma. Só que ele não tinha motivos, porque todas as acusações que os religiosos trouxeram não tinha provas. Então Festo estava meio perdido, porque Paulo estava preso, ele não podia soltar Paulo, porque senão isso ia gerar tumulto e confusão, ia prejudicar a sua posição de governador, e ao mesmo tempo ele tinha que atender ao pedido de Paulo, porque ele era um cidadão romano e tinha esse direito, mas ele não sabia o que escrever nessa carta. Então ali ele permitiu que fossem lá buscar Paulo, para que Paulo viesse para essa sala, para que a Agripa pudesse ouvi-lo, para ver se ali ele encontrava algum motivo para poder escrever nessa carta, para poder enviar junto a Paulo para o imperador de Roma.
E ali ele queria ver se a Agripa poderia ajudá-lo, orientá-lo, né, a poder preparar essa carta. Porque não fazia nenhum sentido ele enviar um prisioneiro, sendo que não existia uma acusação que justificasse. E aí, no capítulo 26, o Paulo ele conta todo o seu testemunho novamente para o rei Agripa. Do mesmo jeito que Paulo contou todo o testemunho, lembra? Naquela escadaria lá em Jerusalém, quando ele se virou para a multidão e começou a contar o seu testemunho, aqui novamente em Cesareia, ele conta todo o seu testemunho para o rei Agripa. Aí ele conta que ele havia recebido educação judaica completa desde a infância, que ele tinha sido um fariseu, portanto, ele entendia sobre tudo que os religiosos faziam, que ele conhecia bem as escrituras e as leis religiosas. Aí Paulo continuou contando que ele já perseguiu os cristãos e que uma vez a caminho de Damasco, justamente com o objetivo da perseguição aos cristãos, no caminho a Damasco ele teve um encontro com Jesus e ali houve a conversão de Paulo. E aí no versículo 16 ao 18, ele relata a sua missão, onde Jesus diz a Paulo, eu vou ler esses versículos porque são importantes. Então é aqui Paulo contando seu testemunho e dizendo que Jesus disse a ele no caminho para Damasco. Aí no versículo 16 do capítulo 26, nós já estamos no capítulo 26. Versículo 16. Agora levante-se, pois eu apareci para nomeá-lo meu servo e minha testemunha. Conte o que viu e o que lhe mostrarei no futuro. Então aqui Paulo ele contou todo o testemunho dele, ele falou que caminho de Damasco, apareceu aquela luz forte, ele caiu no chão, e aqui nesse versículo é quando Jesus começa a falar para Paulo. Aí no versículo 17, eu o livrarei tanto de seu povo como dos gentios. Sim, eu o envio aos gentios, para abrir os olhos deles, a fim de que se voltem das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então receberão o perdão dos pecados e a herança entre o povo de Deus, separado pela fé em mim. Então, nesses versículos fica claro o ministério de Paulo, que era um ministério de libertação. Por que Paulo aqui ele deixa bem claro todo esse testemunho para o rei Agripa? Porque o rei Agripa era judeu. Certo? E Paulo estava explicando a ele quem era o Messias, quem era Jesus, o que eram os cristãos, no que os cristãos acreditavam. E aqui Paulo explica para ele, deixa bem claro qual era a missão dele, que era de tirar as pessoas das trevas e levá-las para a luz através de Cristo Jesus. Esse é um ministério de libertação, onde as pessoas serão libertas das trevas e irão para a luz. E aí, depois Paulo ele continua contando que obedeceu o seu chamado, a sua missão, e ali ele iniciou o seu ministério e que ele seguiu adiante anunciando as boas novas por todas as partes. E aí nos versículos 30 a 32 está escrito o seguinte, capítulo 26, versículo 30. Então o rei, o governador, Berenice e todos os outros se levantaram e se retiraram ali do local onde eles estavam. Enquanto saíam, conversavam entre si e concordaram: esse homem não fez nada que mereça morte ou prisão. E Agripa, ele disse a Festo, ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado a César. Certo? Então, olha só, Paulo foi novamente, contou todo o seu testemunho para todos aqueles que estavam naquela sala e todos ali entenderam que ele era inocente. E ali o rei Agripa até faz esse comentário, se ele não tivesse apelado a César, ele não precisaria ser levado para Roma. Só que Paulo sabia que se ele fosse solto, os religiosos iam tramar um plano para poder matá-lo. E Deus havia se revelado a ele que ele teria que ir para Roma. Então Paulo fez o quê? Simplesmente obedeceu e confiou em Deus. Não ficou com aquela sensação, sabe? Nossa, se eu não tivesse pedido para ir para Roma, talvez agora eu estaria em liberdade. Não, porque ele estava obedecendo a Deus.
e Deus que sabia o que ele deveria fazer. E isso aqui é muito importante para a nossa vida também, porque às vezes o Senhor nos dá um direcionamento, ele traz uma palavra, e aí sempre aparece alguém falando, nossa, se a pessoa não tivesse feito isso, não tivesse dito isso, estaria tudo certo. E aí você fala, ué, mas Deus falou para mim fazer. Eu obedeci a Deus. Como assim? Entende? Aí você fica confuso. A gente não pode permitir que essa confusão entre na nossa mente e no nosso coração. A gente precisa acreditar na palavra de Deus. Se Deus nos deu uma revelação ou um direcionamento, a gente precisa obedecer a Deus. E não se atentar ao que as pessoas em volta acham ou o que elas dizem. Porque é a vontade de Deus que precisa prevalecer sobre as nossas vidas. Lembra? A palavra de Deus, ela entra na mente, acontece a renovação de mente e a gente consegue entender que a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, a gente começa a viver a vontade do Senhor nas nossas vidas. E é Ele que está lá em cima, é Ele que é onipresente, onipotente, é Ele que entende tudo e sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, em meio ao caos, em meio à confusão, diante de tantas vozes que a gente ouve no dia a dia, a gente precisa se atentar à voz e ao direcionamento de Deus. É olhar para frente, não é se desviar para a direita e nem para a esquerda. É seguir reto, em frente, confiando que Deus está nos protegendo e nos guiando. Basta ouvir e obedecer a Deus, certo? Então, na cabeça de Paulo, ele estava consciente que ele estava sendo obediente a Deus e ele sabia que ele tinha que ir para Roma, dar o seu testemunho lá. Então, ele tinha feito o que era certo. Ele fez o apelo a César e agora ele iria para Roma. Vamos lembrar aqui do capítulo 20, que a gente já estudou. Lá no capítulo 20, no versículo 24, está escrito assim, ó. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Esse é o versículo 24 do capítulo 20 que a gente já leu. Eu vou repetir para que vocês consigam entender o que ele está querendo dizer. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada por Jesus. Dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Ou seja, Paulo, ele tinha plena convicção que ele não veio a esse mundo por acaso. Paulo, ele tinha a plena convicção que ele tinha uma missão e que ele precisava cumprir essa missão. Ele não podia se distrair com as coisas do mundo, com a cultura do mundo, ele não poderia perder o foco. Ele tinha um ministério, ele tinha uma missão. Então, para ele, não valia coisa alguma a vida dele. Não teria sentido a vida dele se não fosse para cumprir a missão que Deus havia designado a ele. Se não fosse para cumprir a carreira dele. Qual que era a carreira dele? Era uma carreira de sucesso, uma carreira promissora? Não. A carreira dele era a missão que Deus havia designado a ele. No caso de Paulo, era isso. Era anunciar as boas novas. Era levar também aos gentios, para que os gentios pudessem ser adotados como filhos. Era retirar as pessoas das trevas e levar para a luz. Era libertação de pessoas. É para que mais almas fossem alcançadas e pudessem ter a salvação em Cristo Jesus. É isso que Paulo fala. E a vida de Paulo, ela aponta para o segredo de se completar a carreira, que é obedecer a Deus e cumprir a sua missão. Essa era a carreira de Paulo. Que é tomar a sua cruz. Isso que a gente já falou várias vezes. Quem quiser seguir a Jesus, tome a sua cruz e venha.
e siga a Jesus. E é isso que Paulo estava fazendo. E nas tribulações, nas dificuldades, ele foi fortalecido. Pois quando que sou fraco é que sou forte. Porque na minha fraqueza, a força do Senhor se manifesta. Certo? Então, olha só o que está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 9 ao 10. Presta atenção. Mas ele me disse, aqui é Paulo falando que o Senhor disse a ele, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Depois grifem aí na Bíblia de vocês, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 ao 10. Esse é o versículo famoso que muitas das vezes a gente fala, na minha fraqueza, que a força do Senhor se manifesta. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, assim como foi aperfeiçoado na fraqueza de Paulo. Nesse versículo aqui de 2 Coríntios 12, 9, Paulo estava pedindo para Deus retirar um espinho na carne que ele tinha. Em 2 Coríntios, Paulo relata que ele tinha ali uma fraqueza, que era um espinho na carne dele. Ele não deixa claro qual era esse espinho na carne. Até que na série Paulo da Record, eles colocam um espinho na carne como a Gabriela, né, que era uma ex-noiva dele, que ele amava, mas ele simplesmente obedeceu a Deus. E ele sabia que para obedecer a Deus naquela missão, ele não poderia constituir uma família. Ele não poderia ter uma esposa. Então ele teve que renunciar àquilo. Porque, na verdade, a vida é feita de renúncias. Muitas das vezes, para cumprir uma missão que Deus vai designar a você, você vai ter que renunciar a algumas coisas. E Paulo, ele entendia aquilo. Ele entendia que ele não tinha como constituir uma família, porque ele seria perseguido. E se ele tivesse uma família, a família dele também iria ser perseguida. Ele não queria isso. Então, na série da Record, eles colocaram a Gabriela, né, como espinho na carne. Porque sempre quando ele estava próximo, sempre quando ele olhava para ela, ele se lembrava daquele amor, ele se lembrava que ele poderia ter casado, constituído uma família, ter tido uma vida normal. Assim como tantos outros religiosos tinham. Que ainda eles usufruíam do conforto, da riqueza, porque se Paulo continuasse a vida dele como fariseu, ele teria uma casa confortável, ele poderia constituir a família, ter filhos e ter uma vida normal, e com muitos privilégios. Mas para cumprir a missão, ele teve que renunciar a tudo isso. Só que aqui na Bíblia não fala, né, que ele tinha uma ex-noiva, nada disso. A série lá, ela usou essa licença poética. Pode até ser que tenha sido, né, mas a Bíblia não relata, mas eu creio que muito desse espinho na carne era a perseguição que aqueles religiosos fanáticos faziam, né, porque onde Paulo ia, tinha sempre aqueles mesmos religiosos fanáticos que iam tumultuando a vida de Paulo. Até que chegou uma hora ali que ele falou, não aguento mais, meu Deus, eu não aguento mais esses caras chatos me seguindo, agora chega, eu cansei de pregar para os judeus, agora eu vou procurar só os gentios, né? Em um desses capítulos que a gente já estudou, chega uma parte que ele fala isso, porque a perseguição era muito ferrenha, tirava a paz dele. Ele sempre estava naquela luta da carne contra o espírito, deixando o espírito prevalecer, mas tinha hora que ele não suportava. A perseguição era muita, eles faziam de tudo para atrapalhar Paulo. E eu creio que o espinho na carne de Paulo também possa ser essa perseguição, né? Todo esse sofrimento que ele tinha para poder cumprir a missão que Deus o designou. E Deus falou para ele, eu não vou tirar esse espinho da sua carne, porque a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, entende? Porque se Paulo fosse forte, se ele fosse autossuficiente, se ele se achasse autossuficiente, ou se ele mostrasse para todo mundo que ele é autossuficiente, como que o poder de Deus ia se manifestar na vida dele? Entende? É por isso que Deus nos deixa bem claro que nós somos falhos e pecadores e que nós temos fraquezas. Nós temos limitações. Todos aqui, cada um tem um tipo de limitação.
Mas é aí que a gente tem que se prostrar aos pés do Senhor, para que o poder dele se manifeste na nossa vida, entende? Sabe quando você é colocado num cargo onde você fala, meu Deus, eu não tenho competência para isso. Senhor, lá tem tantas exigências e eu fui colocado pelo Senhor lá, mas eu acho que eu não sou bom para cumprir aquela função. O que eu faço, Senhor? Aí que você se prostra aos pés de Deus. Aí que você se prostra aos pés do Senhor, porque é ali que você será aperfeiçoado. E ali você terá plena consciência que não é pela sua força, que não é pela sua capacidade. E sim, é pela força do Senhor, é do poder do Senhor que está se aperfeiçoando na sua fraqueza. Porque você é colocado ali para cumprir uma missão, assim como Paulo tinha plena convicção disso. Que toda aquela capacitação, aquela sabedoria, tudo que ele tinha recebido do Senhor, não era para que ele se vangloriasse, não era para que ele fosse autossuficiente. Era para que ele cumprisse a missão. Ele tinha pleno entendimento que ele dependia do Senhor. É na nossa fraqueza que a gente aprende a depender de Deus. E Paulo, ele entendia isso. E ele deixava bem claro para todos, eu não sou perfeito, eu sou falho e pecador. Em mim existem fraquezas. E chegou um momento ali que ele estava tão triste, tão transtornado, com tanta perseguição, com tanta tribulação, com tanto sofrimento, que ele pede para Deus, Senhor, por favor, retire esse espinho da carne, porque está difícil demais cumprir a missão, completar a carreira. E aí Deus fala para ele, não, eu não vou retirar, porque você precisa se lembrar que você é falho, que você é pecador e que você depende de mim. Porque o meu poder, o poder de Deus, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Isso a gente precisa trazer para a nossa vida. A gente precisa se lembrar que em todos os lugares por onde a gente passar, tem um propósito para aquilo. É para que a gente seja instrumento nas mãos de Deus. É para que a gente seja usado por Deus. E que mesmo diante das nossas limitações e das nossas fraquezas, o poder de Deus vai se manifestar, o Senhor vai nos capacitar para que a gente cumpra os propósitos dele para a nossa vida. E não para que a gente faça as nossas vontades. E não para que a gente seja vangloriado. Não para que a gente seja exaltado. Não para que a gente se sinta, eu estou lá porque o mérito é meu, porque eu sou o bonzão. Porque eu estou lá, porque eu sou inteligente, porque eu sou sábio, porque eu sou poderoso, porque eu posso. Entende, gente? É exatamente isso que Deus mostra e ensina para Paulo. E é isso que Paulo passa para a gente. Certo? E ainda em 2 Coríntios, né, capítulo 12, eu falei o versículo 9, agora eu vou continuar no versículo 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. E aqui é Paulo continuando explicando que é por isso, que é pelo amor de Cristo, que ele ainda se regozija nas fraquezas dele. Ele se regozija quando ele é insultado, quando ele passa necessidade, quando ele é perseguido, quando ele está angustiado. Porque quando ele é fraco, é que ele é forte. Porque a força do Senhor se manifesta sobre ele. Entende? Então é nisso que a gente precisa se apegar. Muitas das vezes, nós, né, todo ser humano, ele é levado a um nível de comparação. Muitas das vezes, umas pessoas se comparam às outras e se acham inferiores. E não é isso que Deus espera de nós. Porque toda comparação, ela leva à competição, que leva à autocobrança. Porque daí as pessoas passam a exercer a autocobrança, se cobrando, achando que elas precisam ser iguais ou melhores do que os outros. E isso faz com que as pessoas sejam produtivas. Porque muitas das vezes, na mente humana, o importante é você trazer um resultado, é você ser produtivo. E essa produtividade, ela gera um cansaço, ela gera muitas das vezes
uma doença mental, faz com que você fique doente, tanto mentalmente, como fisicamente, como emocionalmente, porque isso gera uma sobrecarga. E não é isso que Deus espera de nós. Deus não espera produtividade. Deus espera é que a gente tenha um coração ensinável, é um coração obediente. O que Deus sonda em nós, o que Deus espera em nós, é que a gente tenha uma motivação certa para exercer a nossa missão, para cumprir com a nossa missão. E a gente precisa ter em mente que a motivação é o amor. A gente precisa ter em mente que tudo que a gente fizer é por amor a Cristo, assim como Paulo explica. Por isso, por amor de Cristo. É o amor, gente. A chave de tudo é o amor a Cristo. Então, olha só, vamos entender melhor isso. A gente vai encerrar aqui, tá? Após essa reflexão que a gente vai fazer baseado nisso. Então, hoje, a gente falou sobre os capítulos 25 e 26. Aí, vou acabar, não vou mais falar sobre os capítulos 27 e 28. Vai ser só na próxima semana. Mas vamos continuar aqui na linha de raciocínio para a gente trazer isso para a nossa vida. E sempre se lembre, não se comparem com os outros. Porque a comparação leva a competição, que vai te levar a autocobrança, que vai te levar a uma sobrecarga que você não é capaz de suportar. E Deus, ele não te cobra produtividade. Não é isso. Deus quer que você o ouça, Deus quer que você tenha um tempo com ele, Deus quer que você cumpra a sua missão. E cumprir a missão de Deus não é trazer resultados de alta produtividade. Não é isso. Isso vai te trazer uma sobrecarga que vai acabar te adoecendo. Certo? Então vamos lá, entender isso melhor. Em geral, as pessoas, elas buscam e servem a Deus pelo que ele pode fazer por elas, certo? Muitas das vezes eu já fiz isso. Eu busquei e servi ao Senhor no intuito que eu pudesse ser recompensada, no intuito com o objetivo de ser abençoada. O amor das pessoas ainda não está interessado em engrandecer a Deus, seja pela vida ou seja pela morte. E é isso que Paulo nos ensina. Tudo que ele faz é para engrandecer o nome do Senhor, seja em vida ou seja em morte, lembra? E Paulo, ele enfatiza que o objetivo é cumprir a missão que Deus designou a ele. Que quando lá em 2 Coríntios, está relatado nesse versículo que eu acabei de ler, quando ele pediu para Deus, para que Deus retirasse o espinho da carne dele, não foi retirado, ele entendeu que através daquele incômodo, que através daquela fraqueza, ele se lembraria que não é sobre ele. Ele se lembraria que ele é falho, que ele é pecador e que a força vem de Deus. É o Senhor que o fortalecia. E dessa forma, Paulo não iria se vangloriar. Então, se o Senhor permitiu que Paulo ficasse com aquele espinho, para que ele entendesse que a força vem de Deus, para que ele entendesse que ele não poderia se vangloriar, como que a gente acha que Deus é obrigado a retirar alguns espinhos na carne que a gente tem? Pensa aí se você não tem um espinho na carne. Eu tenho. E muitas das vezes também, às vezes na força da carne, quando a carne prevalece sobre o espírito, a gente muitas das vezes se revolta, conversa com Deus, discute com Deus e pede para que Deus tire esse espinho da nossa carne, porque está difícil demais cumprir a missão com esse espinho. E muitas das vezes o que a gente vai escutar é o mesmo que Deus disse para Paulo: a minha graça te basta. Minha graça é o suficiente. Eu não vou retirar espinho da sua carne. Você vai continuar desta forma para você se lembrar que você é fraco, mas que em Cristo você é mais do que vencedor. Entende? E é isso que Paulo entende e nos ensina. De uma forma com que a gente entenda que a gente não pode ser vangloriado, que nós somos falhos e pecadores, e que é na nossa fraqueza que a força do Senhor se manifesta. E isso é muito importante, gente. Por quê? Porque hoje nós temos a religião, por exemplo, católica, que santificou a Paulo, né? Considera Paulo como um santo. É São Paulo, né? E isso precisa deixar bem claro que isso não é da vontade de Deus, e muito menos da vontade de Paulo. Esses versículos deixam bem claro isso. Não é para Paulo ser exaltado. Não é para Pedro ser exaltado, São Pedro, nada disso.
porque eles simplesmente estavam obedecendo a Deus e cumprindo a missão deles. E esse sofrimento, gente, todo esse período de tribulação que Paulo passou, e que a gente também passa, porque todo mundo aqui passa por sofrimento, por período de tribulação, a gente precisa entender que esse sofrimento e essa tribulação que ele está nos ensinando e referindo não tem a ver com uma enfermidade que você tenha que aceitar, não tem a ver com uma situação de pobreza, com uma situação de escassez, não tem a ver, às vezes, com a consequência de algo que você está tendo que suportar por ter feito decisões erradas, por ter se comportado de forma contrária à palavra de Deus. Não tem a ver com decorrência de ignorância, entende? Não tem a ver por causa de um comportamento descontrolado ou ímpio. É isso que a gente precisa entender. Porque às vezes as pessoas confundem, às vezes as pessoas permanecem na escassez, na pobreza, no sofrimento, doente, achando que aquilo é um espinho na carne, achando que precisa ficar naquela situação para que a força do Senhor se manifeste. Não confunda as coisas. A gente precisa se mergulhar na palavra, se aprofundar na palavra e precisa permitir que Deus nos traga equilíbrio e revelação. A gente precisa que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, para que a gente entenda as coisas, para que a gente não se confunda. Tudo isso que Paulo está falando tem a ver com cumprir a missão. Tem a ver com as provações que ele passou durante essa missão, durante esse trajeto, durante esse processo. Não tem a ver com consequências de escolhas erradas, porque Paulo ele simplesmente obedeceu a Deus, entende? Então, se você fez uma escolha errada, se você está em pecado, se você está com alguma enfermidade, ore, clame ao Senhor. Peça que o Espírito Santo lhe convença do pecado, da justiça e do juízo. Se liberte disso. Clame pela cura do Senhor se você está enfermo. Não entenda isso como um espinho na carne. Certo? Que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, para que a gente não se confunda, tá bom? A gente precisa deixar isso bem claro, porque às vezes algumas pessoas entendem e acabam se confundindo, achando que, não, eu estou predestinada a ficar na pobreza, a ficar doente pro resto da minha vida, porque isso aqui é castigo de Deus. Não, gente, não. Nós não padeceremos por falta de conhecimento. Nós estamos estudando e o Espírito Santo está iluminando o nosso entendimento para que a gente entenda que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Certo? Porque nenhum sofrimento, nenhuma enfermidade, nenhum pecado, nenhuma consequência de pecado que você tenha cometido, nada disso glorifica a Deus, ok? Nada disso glorifica a Deus. O espinho aqui na carne se trata para que as pessoas entendam que elas são falhas, pecadoras, que elas são fracas, porque na nossa fraqueza que a força do Senhor se manifesta. Entende? É para que o nome do Senhor seja glorificado. Sabe? Então não tem nada a ver com consequência de pecado, com enfermidade, com pobreza, com escassez. Não tem a ver. A gente precisa entender as diferenças. A gente precisa entender que a nossa motivação, ela precisa ser por amor a Deus. Eu não sei se você entende isso que eu estou falando sobre o amor. Mas esse amor é o amor ágape. O amor ágape é aquele amor que ele não tem interesse. Você não ama por interesse, ou você não ama porque a pessoa, ela te trata muito bem, porque a pessoa te traz algum benefício. É o amor sacrificial, é o amor de Cristo, aquele que se entregou por nós. É o amor do nosso Abba, aquele que entregou o seu único filho por amar as pessoas. É esse amor. Então, o que a gente precisa fazer? Nas nossas orações, a gente precisa clamar e pedir ao Senhor que Ele nos ensine a amá-lo da forma que agrada a Ele. Entende? Porque às vezes parece muito óbvio. O amor é um sentimento e que eu tenho que sentir algo natural que surge. Eu não posso orar e pedir isso a Deus. Pode. Tudo você pode pedir ao Senhor. Você pode pedir ao Senhor para ter um coração ensinável. Você pode pedir ao Senhor para que Ele quebrante o seu coração. Você pode pedir ao Senhor para ter um coração obediente. Você fala, Senhor, eu estou com dificuldade, eu não sei te obedecer. Me ensina a te obedecer, Senhor. E você pode pedir ao Senhor para que Ele te ensine a amá-lo. Tem vários louvores que falam sobre isso. Me ensina a te amar, Senhor. Me ensina a ter esse amor ágape. Me ensina a ter a motivação certa para que eu continue no caminho do Senhor.
para que a gente cumpra a missão, para que a gente obedeça a Deus, não pensando em bênçãos, não pensando em recompensas, não pensando em ser exaltado, não pensando em se aparecer, em ser vangloriado, e sim por amor. Assim como Paulo nos ensina, essa que é a motivação certa. E isso, a gente pode passar horas e horas falando e tentando explicar e trazendo versículos, mas nada vai substituir aquilo que o Senhor pode te ensinar, te revelar, nada daquilo que o Senhor pode te trazer no seu momento de intimidade com o Senhor. Eu vou falar de uma coisa rapidinho, nem sei se vai dar tempo, mas eu achei bem interessante. Eu estou fazendo um curso cristão que fala sobre a mesa. Ensina muito sobre a mesa. Sabe a questão da mesa, do momento de mesa, a questão ali de, antes de Jesus ser crucificado, ele se reuniu ali com seus discípulos. Foi ali a Santa Ceia que hoje nós fazemos para poder relembrar aquele momento. E nesse curso, eles falam muito sobre o amor de Jesus. Eles falam muito de quando você sentar à mesa para fazer uma refeição, de como você deve orar, agradecer, mas não de fazer uma reza pronta ali. Eles ensinam a você ter cada vez mais um relacionamento profundo com Deus. E uma das coisas que eles falam nesse curso é de você convidar o Senhor a sentar na sua mesa. Né? Convida o Senhor, convida Jesus a sentar na sua mesa. E eu nunca tinha tido uma experiência na mesa com Jesus, nunca. Eu sempre falo muito com o Espírito Santo, o Senhor já falou comigo em voz audível. Direto eu sinto o amor de Jesus, eu sinto o amor e o cuidado dele comigo. Eu sinto, é algo que não tem como explicar, mas eu nunca tinha tido uma experiência na mesa. E um dia que eu tive esse curso, no momento anterior a esse curso, onde eu estava lendo, que você tem que ler antes a apostila para depois você ir para o curso onde a gente só faz ali a explanação de todo o conteúdo que você já leu. E no momento que eu estava lendo, o curso é de segunda-feira cedo, e aí era domingo à noite, eu estava sozinha na cozinha, e eu estava ali comendo uma saladinha, tomando suco numa taça, eu gosto de colocar o suco numa taça, porque parece que fica mais gostoso. E naquele momento eu estava lendo ali a apostila e conversando com o Senhor ao mesmo tempo. E naquele momento eu pude sentir a presença de Jesus na mesa comigo. Não é algo que eu possa descrever, mas de eu ler aquilo, de tanto eu ter ouvido isso no curso, mas ainda não ter vivenciado, naquele momento eu pude sentir a presença de Jesus sentado ali comigo. Naquele momento de refeição. E ali eu comecei a me alegrar, comecei a sorrir sozinha e comecei a pensar, Senhor, como o Senhor é bom, né? Porque assim, são detalhes, são caprichos, que ele nem precisaria estar ali presente, porque ele já fala comigo, ele me abençoa tanto. Eu tenho um relacionamento tão bom com o Senhor. E mesmo assim ele veio até a mesa, e ele estava ali naquele momento comigo. E aquilo foi muito bom, porque é uma experiência que eu não tinha tido ainda. E eu ouvi os outros falarem que eles sempre deixam uma cadeira reservada para Jesus, e que eles convidam o Senhor a estar à mesa. Eu sempre ouvi as pessoas falarem que a família inteira se reúne, que eles oram, e que eles estão ali em comunhão, e que deixam uma cadeira separada, e que eles sentem a presença do Senhor, mas eu nunca tinha vivenciado isso. E o Senhor me presenteou com isso no domingo à noite. Eu senti a presença de Deus ali. E foi algo assim indescritível. E tudo que eu sinto, todas as experiências que eu tenho, eu oro muito e peço para que o Senhor revele também às outras pessoas. Eu quero que todo mundo sinta isso. Eu quero que todo mundo tenha a presença do Senhor. Eu quero que todo mundo tenha essas experiências maravilhosas. Entende? Não é nada que você pode mensurar. Não é nada que o dinheiro possa comprar. Mas a alegria que você sente, ela é exatamente imensurável, porque não tem como você mensurar. É algo muito bom. E essas experiências a gente vai adquirindo quando a gente começa a entender que realmente o Senhor quer de nós é o amor. Quando a gente entende que a verdadeira motivação para o nosso dia a dia, para cumprir a nossa missão, para seguir na carreira que o Senhor nos designou, é realmente o amor. Então eu te digo, se você hoje não consegue compreender que amor é esse, se você não consegue entender como que é esse amor